Olá, queridos alunos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e nós estamos reunidos para a continuação do nosso módulo de Introdução Teológica. Para mim é uma alegria ter você conosco mais uma vez. Que o Senhor te abençoe. A você que está se dedicando nos estudos, que está revendo os vídeos aulas que estão disponíveis aqui na plataforma. Lembrando a vocês, faça anotações, reveja este conteúdo quantas vezes for necessário, porque é muito importante para o seu crescimento bíblico. Nós precisamos entender que quando nós mantemos uma vida bíblica, o nosso crescimento ele é saudável. Nós estamos inseridos neste século 21, onde muitas pessoas têm deixado de estudar a Bíblia, têm deixado de crescer no conhecimento, e nós sabemos bem que a Igreja de Cristo ela precisa estar verdadeiramente fundamentada naquilo que a Sagrada Escritura diz. Por isso a importância da exegese, da hermenêutica na vida do cristão, porque a palavra de Deus ela tem que ser interpretada da maneira correta, para que não haja uma aplicação totalmente fora do contexto bíblico. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, que está se dedicando aos estudos, que está se dedicando a crescer no conhecimento. Nós precisamos valorizar, querido aluno, o conhecimento bíblico. Muitos desprezam o conhecimento teológico. Para muitos, crescer no conhecimento é fanatismo. Para muitos, conhecer a Bíblia da maneira certa é fanatismo, e nós precisamos entender que conhecer a palavra de Deus, crescer no conhecimento, ter uma vocação firme e fundamentada na palavra de Deus é um princípio fundamental. Que Deus te abençoe, e nós estaremos aqui caminhando em um ponto muito importante, que é sobre a liderança cristã. A liderança é um tema fascinante, e este fascínio ocorre porque a liderança é uma atividade disponível para qualquer pessoa. Vamos compreender de uma maneira clara que todo líder, ele precisa também de ser liderado. Todo líder precisa de um mestre também para o ensinar, para o instruir. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos entender este ponto importante que é sobre a liderança cristã, que o verdadeiro líder, ele só cresce bíblico e verdadeiro quando ele se aplica aos ensinamentos contidos na palavra de Deus. A liderança é algo tão fundamental para os nossos dias atuais que nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos estar verdadeiramente convictos e firmes na chamada a qual o Senhor nos vocacionou e nos escolheu. Então, é a obrigação e a responsabilidade de todo líder, de todo estudioso, aprimorar o seu conhecimento. Líderes são formados, líderes eles são transformados de glória em glória, para que o poder de Deus, para que a essência de Deus possa estar sobre a vida dos líderes. O líder que tem um caráter de Cristo em sua vida, ele se preocupa sempre em exercer o ministério com verdade e com confiança. A confiança é um princípio tão fundamental na vida de todo líder, que quando ele mantém os princípios bíblicos em sua vida, e ele aplica esses ensinamentos em sua caminhada, ele será um líder eficaz. A liderança, quando ela é exercida da maneira correta, as pessoas vão olhar para o líder e vão ver no líder o caráter de Cristo. E para que o caráter de Cristo esteja na vida do líder, o líder precisa imitar o seu mestre, porque Cristo é o nosso modelo de liderança. Quando nós entendemos esse ponto, nós vamos compreender que uma liderança eficaz é uma liderança bem instruída. Nós precisamos observar um ponto muito fundamental na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele instruiu Timóteo,
o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a ser um obreiro aprovado. Aqui está um princípio de liderança, porque todo líder se preocupa com o crescimento do seu grupo, com o crescimento do seu próximo. E o líder, como um embaixador de Cristo, como um despenseiro do reino de Deus, ele precisa manter sempre 3 princípios fundamentais em sua vida, que o primeiro é o temor a Deus, o segundo é a obediência, e o terceiro é viver aquilo que prega e aquilo que faz. Porque as nossas atitudes refletem aquilo que nós somos. O nosso caráter, o nosso caminhar, a nossa postura, a nossa convivência. Então, quando nós mantemos, querido seminarista, uma vida estruturada, uma vida bíblica, uma vida que de fato glorifica a Deus, nós vamos se preocupar, nós vamos viver de acordo está a palavra de Deus. A liderança cristã é uma liderança que abrange todas as áreas da vida, a vida espiritual, a vida psicológica. Então, um líder, ele precisa ter uma vida fundamentada e doutrinada pela palavra de Deus, ter um psicológico firme, ter uma vida transformada e andar segundo os padrões que estão escritos na palavra de Deus. Nós vivemos em um tempo onde muitos líderes têm deixado de ter uma vida com Deus, e isso é um perigo muito grande, porque se o líder não tem comunhão com Deus, infelizmente, os seus liderados não vão conseguir ser sólidos e firmes. Porque quando nós entendemos pela palavra de Deus e nós crescemos no conhecimento e nós buscamos sempre nos aperfeiçoar, crescer e estar sempre vivendo de acordo às orientações de Cristo, a nossa liderança será uma liderança bem-sucedida. Nós precisamos entender que quando o líder ele ensina para os seus liderados a pessoa de Cristo, quem é Cristo, a obra de Cristo, a mensagem de Cristo, os seus liderados vão crescer firme. Porque lembre-se, líderes não foi chamado para dar ordens, mas foi chamado para aconselhar, para doutrinar, para instruir. O líder que mantém este princípio, que trata as pessoas de acordo com os padrões bíblicos, ainda que muitos não estão fundamentados na palavra de Deus, vivem uma vida desorganizada, mas um líder que tem Cristo em sua vida, ele se preocupa em ensinar os padrões do reino para os seus liderados. Porque todo aquele que se coloca na posição de um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo de Deus, que tem o seu temor em Cristo, que tem a sua vida em Cristo, tenha certeza que o poder do Espírito Santo vai guiar. Então eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Estude, leia, faça a cada dia do seu ministério o ministério que produz fruto. Porque todo aquele que valoriza o ministério a qual foi vocacionado, a qual foi chamado, Deus ele vai o guiar. A mão de Deus ela vai te sustentar. Nós vamos observar que muitos líderes na Bíblia Sagrada manteram uma comunhão com Deus, manteram uma vida de submissão. Mas lembrando que o líder não pode ser preguiçoso, o líder tem que ser alguém que busca aprender para instruir os seus liderados. O líder precisa ter uma visão bíblica, uma visão teológica, uma visão cristocêntrica, uma visão que de fato está fundamentada no reino de Deus, porque através do ensinamento, é através da instrução bíblica que nós vamos ensinar os nossos liderados a palavra de Deus corretamente. Você agora pode se perguntar, mas professor, eu tomo conta de um departamento, mas eles não querem se aplicar a estudar, eles não querem se aplicar a crescer no conhecimento. 2 conselhos básicos que eu quero lhe instruir. Continua ensinando, continua aplicando, continua levando eles ao entendimento bíblico. Ainda que muitos não querem se preocupar com o conhecimento, faça a sua parte. Como líder, como servo de Deus, ensine a palavra.
porque a palavra de Deus ela é como um martelo que esmiuça sobre a penha. Eu quero dar um conselho muito importante a você, líder, que você nunca deixe a palavra de Deus de lado, mas que você sempre mantenha uma comunhão verdadeira com a palavra de Deus, porque através das suas atitudes, através da sua vida, através do seu testemunho, as pessoas verão em você o caráter de Cristo. Assim como Felipe ensinou aquele etíope a palavra, ele creu em Cristo, porque Felipe ensinou o texto para ele. Assim é a vida de um líder. O líder ensina as pessoas aquilo que está escrito. Conselhos básicos: você não precisa inventar nada para ganhar pessoas. Você precisa ensinar a palavra de Deus da maneira correta. Você não precisa colocar palavras dentro do texto, você precisa ensinar aquilo que está dentro do texto. Porque o verdadeiro líder, ele se preocupa com crescimento saudável. Mas professor, como que as pessoas vão crescer saudáveis e bíblicas? Quando há uma aplicação correta, um ensino eficaz, um ensino verdadeiro, um ensino teológico que produz vida nas pessoas. Um ensino teológico que leva as pessoas a buscarem, a viverem e a terem uma comunhão com Cristo. Porque a verdadeira teologia, ela não te afasta de Cristo, a verdadeira teologia te aproxima de Deus. A verdadeira teologia te leva a ter uma comunhão verdadeira com o Senhor. A verdadeira teologia na vida de um líder leva o líder a ter um amadurecimento teológico firme e verdadeiro. Assim como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo: procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro. O verdadeiro líder, ele se coloca como obreiro aprovado. Ele compreende a palavra verdadeiramente. Ele ensina a palavra, ele instrui pela palavra. Por isso, que você nunca venha perder os conceitos de uma liderança eficaz, mas que você compreenda sempre que quando nós mantemos uma comunhão com o Senhor e nós vivemos segundo a sua palavra, nós seremos uma igreja eficaz, uma igreja verdadeira, uma igreja viva, que se preocupa com o ensinamento da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e eu te aguardo no nosso próximo conteúdo. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa, e um grande abraço no seu coração. Deus te abençoe.